Livro do Jogador, Parte 3, As Regras da Magia, Capítulo 11, Magias, Episódio 97, 8 magias de nível 5 de evocação. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Regras do D&D 5e. Eu sou o Rafael47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons & Dragons 5ª edição diz sobre essas magias de evocação que vão trabalhar com energias, fogo, eletricidade de nível 5. Vamos ver o poder delas nesse episódio. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. Então, a primeira magia da lista de 8 do cast de hoje se chama Bigby's Hand, a mão de Bigby, que provavelmente também é um sobrenome de um mago, do mago que criou, que inventou essa magia no mundo ali da RPG do D&D. Não conheço esse mago. Se você conhece, deixa aí um recado nesse episódio. Então ela é uma magia de 5º nível, de evocação, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é de 120 pés, que dá uns 36 metros, componentes verbal, somático e material, e o material é uma casca de ovo e uma luva de couro de cobra. Nossa! Eu imagino que é para você poder colocar a luva na mão, né, e poder talvez quebrar esse ovo com as mãos. Vamos ver, eu acho que é isso. A duração da magia é concentração até 1 minuto. Então, o conjurador cria uma mão grande de energia cintilante e translúcida em um espaço desocupado que você possa ver dentro do alcance, que são aqueles 36 metros. A mão permanece pela duração da magia e ela se move ao seu comando, imitando os movimentos da sua própria mão. Ó, que massa! Ah, lembra um pouco o poder do Lanterna Verde. Imagina o Lanterna Verde criando aqueles objetos, né, com energia. Eu imagino que seja isso. Então, a mão é um objeto com CA, com classe de armadura igual a 20, então é difícil acertar, danificar ela, e pontos de vida igual ao seu máximo de pontos de vida. Uau, legal. Se ela cair a 0 ponto de vida, a magia termina. Ela tem força 26, ou seja, com bônus de mais 8, destreza 10 com bônus de 0. A mão não preenche o espaço dela. Quando você conjura essa magia, você pode, com uma ação bônus, nos seus turnos subsequentes, mover a mão até 60 pés, que são 18 metros, então causar um dos seguintes efeitos com ela. Então você está controlando a mão à distância. São 4 efeitos: mão esmagadora, mão interposta, mão poderosa e punho cerrado. Parece o Hulk à distância, né? O Hulk mágico. Olha só, vamos começar com a mão esmagadora. A mão tenta agarrar uma criatura enorme, tipo um ogro, ou menor, né, uma criatura média, uma criatura small, pequena, ou menor ainda, a 5 pés de distância dela, ou seja, adjacente a ela, 1,5 metro. Você usa o valor de força da mão para determinar o agarrão. Você vai fazer um teste de agarrar. Se o alvo for médio ou menor, você tem vantagem nesse teste. Oh, que massa! Então a mão pode agarrar um ogro, que legal! Enquanto a mão estiver agarrando o alvo, você pode usar uma ação bônus para fazer a mão esmagá-lo. Quando fizer, o alvo sofre dano de contusão, esmagamento, né? Igual a 2 dados de 6 faces, 2d6, mais o modificador de habilidade de conjuração. Então, sei lá, se for um mago, você vai usar mais o bônus de inteligência. Esse é o dano que ela vai causar. Pô, legal. Além de agarrar ela e impedir que ela mova, você ainda vai apertando com a magia, esmagando e causando dano nela. Pô, que legal. Gostei já. Mão interposta. A mão se interpõe entre você e uma criatura, sua escolha, até você lhe dar um comando diferente. Então, imagino que ela fique assim com a mão aberta, né, fazendo tipo uma parede assim. A mão se move para ficar entre você e o alvo, concedendo a você meia cobertura contra o alvo. Só para relembrar, meia cobertura é como se tivesse alguém na sua frente e você tem mais 2 na sua classe de armadura, tá bom? Ah, e também mais 2 em testes de resistência que use a destreza. Continuando.
O alvo não pode se mover através do espaço da mão se o valor de força dele for menor ou igual ao valor de força da mão, que no caso ali é 26. Ou seja, para ter uma força maior do que 26, tem que ser uma criatura grande, tá? Um gigante, um dragão, algo assim. Se o valor de força dele for maior que o valor de força da mão, o alvo pode se mover até você através do espaço da mão, mas aquele espaço será considerado terreno difícil para o alvo, ou seja, ele vai ter que gastar o dobro do movimento enquanto o corpo dele estiver passando pela mão. Olha, não me pareceu uma defesa tão interessante essa mão interposta. No entanto, se você está distante do seu alvo ou dos seus inimigos, essa mão já está criando uma certa cobertura para você. Então, se você não pode usar ela para atacar ninguém, pelo menos ela está concedendo cobertura, meia cobertura para você. Isso já é alguma vantagem. O terceiro efeito que você pode fazer com essa mão é mão poderosa. A mão tenta empurrar uma criatura a 1,5 metro, ou seja, 5 pés, dela em uma direção à sua escolha. Realize um teste com a força da mão, resistido por um teste de força atletismo do alvo. Então você vai fazer realmente um empurrão, então é um teste resistido, né, entre 2 testes de habilidade, de perícia. Se o alvo for médio ou menor, você tem vantagem no teste. Se você for bem sucedido, a mão empurra o alvo até 5 pés, ou seja, 1,5 metro, um quadradinho, mais uma quantidade de metros igual ao modificador de sua habilidade de conjuração, multiplicado por 1,5. Por que 1,5? Porque ele vem de 5 pés para cada quadradinho. Então, por exemplo, se você tem inteligência 16, o seu modificador de conjuração é mais 3, que é o bônus. Para cada mais 1, é um quadradinho a mais no tabuleiro, ou seja, 1,5 metro, ou seja, 5 pés que você consegue empurrar a criatura. Nesse exemplo, você empurraria a criatura para trás 4 quadradinhos. 4 multiplicado por 5 pés, 20 pés. Ou 6 metros. Continuando. A mão se move com o alvo, claro, porque ela está empurrando, né? Então tem que ir junto, permanecendo a 1 metro, 5 pés dele. Tipo encostado ali no quadradinho. Isso é só uma questão técnica de tabuleiro, né? E por fim, já o outro efeito é o punho cerrado. A mão golpeia uma criatura ou objeto a 5 pés dela, ou seja, 1,5 metro, um quadradinho. Então imagino que ela vai descer assim, punho cerrado, vai descer, vai dar uma porrada. Realize uma jogada de ataque corpo a corpo com magia para a mão, usando suas estatísticas de jogo, né, do personagem. Se atingir, o alvo sofre 4d8 de dano de energia. Pô, tá aí, simples, objetivo direto, quer usar a mão para dar socão de Hulk, tá aí. Em níveis superiores, se você conjurar essa magia usando um espaço de magia de nível 6 ou superior, o dano da opção punho cerrado, que é o que dá soco, aumenta em 2d8, e o dano da mão esmagadora aumenta em 2d6 para cada nível do espaço acima do quinto. Ou seja, todos os efeitos que causam dano vão aumentar em 2 dados de acordo com seus respectivos danos. Adorei essa magia. Show de bola. Muito legal. E quais são as classes que são capazes de conjurar essa magia? Infelizmente, apenas o mago. Ah, pessoal, e uma observação. Como eu estou lendo em português aqui a magia para vocês, a ordem dos poderes da magia em português tem uma ordem alfabética de acordo com a tradução. Em inglês, o punho cerrado é o primeiro, que é o Clenched Fist. A mão poderosa, que vem em segundo na versão em inglês, é a Forceful Hand. A mão esmagadora, na verdade, é a Grasping Hand, é a mão que agarra, a mão agarradora. Mas aí mudaram para esmagadora para não ficar estranho. E a mão interposta é a última na lista, que é a Interposing Hand. Só para deixar clara essa diferença da lista entre português e inglês, tá bom? Mas não faz diferença aqui para quem está ouvindo esse áudio. Próxima magia, ela é mais curtinha do que a anterior, mas ela é muito temida. É a magia Cone of Cold, o Cone de Frio. Uma magia de 5º nível de evocação, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é pessoal e ela abre num cone de 60 pés, que são 18 metros. Componentes verbal, somático, material, e o material é um pequeno cristal ou cone de vidro. Vai representar ali uma miniatura da magia. Duração instantânea. Então vamos ver, ó. Uma explosão de ar frio irrompe de suas mãos. Cada criatura em um cone de 18 metros, que são 60 pés, deve fazer um teste de resistência de constituição. Uma criatura recebe 8d8 de dano de frio em um teste que não for bem sucedido, ou metade desse dano se for bem sucedido. Uma criatura morta por essa magia se torna uma estátua congelada até derreter. Uau, que massa! Simples assim, essa é a magia. Dano de frio, muito dano e ainda se morrer, tá congelado.
Gostou? É tipo os ataques lá do Yoga do Cavaleiro do Zodíaco, né? Em níveis superiores, se você conjurar essa magia usando um espaço de magia de 6º nível ou superior, o dano aumenta em 1d8 para cada nível do espaço acima do 5º. Então ela vai ficando mais forte, naturalmente. Tem algum personagem de algum desenho aí que você conhece que também faz um ataque de gelo dessa forma, que está descrita nessa magia? Escreva aí no post desse episódio pra gente poder descobrir quais são, pra gente conhecer. Eu só conheço o Cavaleiro do Zodíaco, que é da minha época. Bom, para fechar, as classes que sabem fazer essa magia são duas: feiticeiros e magos. Mais uma agora chamada Destructive Wave. E essa magia ela sofreu uma correção na errata da Wizards of the Coast. Antes ela vinha escrita Destructive Smite, tá errada. É Wave, ou seja, é uma onda destrutiva, tá? Não é tipo um golpe destrutivo, é uma onda. Então tem uma correçãozinha, já estou falando para vocês corrigido. É uma magia de 5º nível de evocação, com tempo de conjuração de uma ação. O alcance é pessoal e ela atinge um raio de 30 pés, que são 9 metros. Componentes verbal e duração instantânea. Então, você golpeia o chão, criando uma explosão de energia divina que se propaga de você. Cada criatura à sua escolha, que estiver até 9 metros, 30 pés de você, deve ser bem sucedida em um teste de resistência de constituição ou sofrerá 5d6 de dano trovejante, assim como 5d6 de dano radiante ou necrótico à sua escolha. Nossa! E será derrubada no chão. Uma criatura que obtenha sucesso no teste de resistência sofre metade desse dano e não é derrubada no chão. Gente, basicamente são 10d6 de dano. Aí você fala, cara, mas não é muito dano isso? Repare que o cone de frio, que eu acabei de falar anteriormente, são 8d8. O dado é maior ainda. E a magia ainda pode escalar em níveis superiores. Essa onda destrutiva aqui não escala em níveis superiores. Mas por quê? Ela tá, tipo, nerfada? Ela é mais fraca? Repare que, além de causar dano, ela derruba a criatura no chão. Então isso é um poder a mais, certo? E outra coisa, é uma magia de paladino. E paladino não são as classes mais poderosas de se fazer magia, né? Mas olha, 10 dados de 6 fases de dano é bastante coisa. Metade de trovão e a outra metade você vai poder escolher entre radiante ou necrótico. Que a gente sabe que radiante é capaz de causar dano a mais em criaturas que têm desvantagem contra esse tipo de dano, né? Tipo mortos-vivos, alguns tipos de demônios, esse tipo de coisa. Tá bom? Show! Gostei bastante também. Ele bateu no chão e uma onda em volta dele chacoalhou, expulsou um tipo de energia, causando dano em todo mundo em volta dele. Muito legal. A próxima magia se chama Flame Strike. Uma coluna de chamas, ou strike é tipo um bombardeio, né? Uma explosão, um acerto de chamas, que é flame. Ele chamou de coluna de chamas porque ele tem uma forma de coluna. É uma magia de 5º nível de evocação, com tempo de conjuração de uma ação. O alcance é de 60 pés, 18 metros. Componentes verbal, somático e material. E o material uma pitada de enxofre. Duração instantânea. Então, uma coluna vertical de fogo divino emerge de baixo para os céus, no local que você especificar, dentro do alcance da magia. Cada criatura num cilindro de 3 metros de raio, que são 10 pés de raio, por 12 metros de altura, ou seja, 40 pés de altura, centrado num ponto dentro do alcance da magia, deve realizar um teste de resistência de destreza. Uma criatura sofre 4d6 de dano de fogo e 4d6 de dano radiante se falhar nesse teste, ou metade se tiver sucesso. Tem uma coluna que sobe, pega um monte de criatura nessa área, causando esses 8d6 de dano aí, distribuídos, certo? É uma magia parecida com o cone de gelo em termos de quantidade de dados que você vai rolar, mas tem um formato diferente, causa um tipo de dano elemental diferente. Então é interessante você saber que tem magias parecidas mecanicamente, mas que funcionam diferente em um campo de batalha. Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de 6º nível superior, o dano de fogo ou o dano radiante à sua escolha aumenta em 1d6 por nível do espaço acima do 5º. Então, essa magia também consegue escalar, ficar mais forte conforme você vai fazendo ela em níveis superiores. E a classe capaz de conjurar essa magia é a do Clérigo. Próxima magia se chama Hallow. Não é Shallow, tá? Hallow. Consagrar. Uma magia de 5º nível de evocação com tempo de conjuração de 24 horas. Imagina o personagem
ficar durante 24 horas, um dia inteiro, conjurando a magia. Por que será? Vamos ver. Alcance é o toque. Além disso, tem que tocar. Componentes verbal, somático e material. E o material são ervas, óleos e incenso valendo no mínimo 1000 moedas de ouro que a magia consome. Uau! Então é uma coisa forte, né? E a duração da magia é até ela ser dissipada. Então tudo indica que ela fica permanente e alguma coisa vai ter que dissipar ela para poder parar de funcionar. Vamos lá, a descrição é meio longa, mas vamos lá que tem bastante coisa legal para falar aqui, ó. Você toca um ponto e infunde uma área ao redor com poder sagrado ou profano. A área pode ter até 18 metros, 60 pés de raio, então não é tão longe assim, e a magia falha se o raio incluir uma área já sob efeito da magia consagrar, então não pode sobrepor, né, a magia. Você tem que fazer a magia num canto, se você quiser fazer, passa um dia, anda mais um pouco para frente e faz de novo sem ficar sobrepondo a magia. A área afetada está sujeita aos seguintes efeitos. Primeiro, celestiais, fientes, que são os corruptores, elementais, fadas e mortos-vivos não conseguem entrar na área, nem tais criaturas podem enfeitiçar, amedrontar ou possuir criaturas dentro dela. Oh, já gostei. Então, tá protegendo, né? Qualquer criatura enfeitiçada, amedrontada ou possuída por uma dessas criaturas não estará mais enfeitiçada, amedrontada ou possuída ao adentrar na área. Olha que legal. Então tem lá uma criatura possuída, com o demônio no corpo, leva ela para essa área aí que ela não vai estar mais possuída, imagino eu, enquanto estiver lá dentro. Você pode excluir um ou mais desses tipos de criaturas desse efeito. Então, se você quer, sei lá, excluir que elementais possam entrar, então, durante o ato de fazer a magia, você fala, ó, elementais não tem problema. Segundo, você pode vincular um efeito extra nessa área. E aí, escolha o efeito da lista a seguir ou escolha um efeito oferecido pelo mestre. Algum desses efeitos se aplicam a criaturas na área. Você pode definir o seu efeito, se aplica a todas as criaturas, criaturas que seguem uma divindade, um líder específico ou criaturas de uma espécie específica, como orcs ou trolls. Quando uma criatura que seria afetada entrar na área da magia pela primeira vez em um turno, ou começar seu turno nela, ela pode fazer um teste de resistência de carisma. Se tiver sucesso, a criatura ignora o efeito extra até sair da área. Então, quais são os efeitos extras que temos aqui? Primeiro, quantos são? São 10 efeitos extras. A ordem, primeiro eu vou falar em inglês para você saber qual que é a ordem, depois eu faço a tradução e vou explicando para vocês. Então tem a Courage, que é coragem, Darkness, que é escuridão, Daylight, que é luz do dia, Energy Protection, que é proteção contra energia, Energy Vulnerability, que é vulnerabilidade a algum tipo de energia, Everlasting Rest, que é um descanso que dura bastante tempo, ou eterno, sei lá, Extra Dimensional Interference, que é interferência extradimensional, Fear, medo, Silence, silêncio e Tongues, que são línguas, idiomas. Começando então com o primeiro, a coragem é o seguinte: as criaturas afetadas não podem ser amedrontadas enquanto estiverem na área. Ponto. Bem direto, né? De repente chega um dragão, o dragão tem aquela habilidade às vezes de botar medo na galera. Quem estiver dentro dessa área, né, consagrada ali, não vai sentir medo pelo dragão, simples assim. Darkness, escuridão. Escuridão preenche a área. Luz normal, assim como luz mágica, criada por magias em nível inferior ao nível do espaço usado para conjurar essa magia, não podem iluminar a área. Então, se de repente alguém fez uma magia de iluminar acima do nível que você está fazendo essa magia, aí ela consegue iluminar a escuridão. O próximo é o Daylight, que é luz do dia. Então, luz plena preenche a área. Escuridão mágica criada por magias de nível inferior ao nível do espaço usado para conjurar essa magia não pode extinguir a luz, ou seja, é o oposto da escuridão. O Energy Protection, que é a proteção contra energia. As criaturas afetadas na área têm resistência a um tipo de dano à sua escolha, exceto de contusão, cortante ou perfurante. Ou seja, o dano tem que ser tipo elemental, né? Sei lá, psíquico, elemental como fogo, gelo, eletricidade, ou um outro dano que nem radiante, né? Mas não pode ser um dano físico, como por exemplo, contusão, cortante ou perfurante. Senão não seria uma energia, né? Mas aí é discutível essa definição do que é uma energia ou não. O próximo, que é o Energy Vulnerability, que é a vulnerabilidade à energia. As criaturas afetadas na área têm vulnerabilidade a um tipo de dano à sua escolha, exceto contusão, cortante ou perfurante. Ou seja, é o oposto da proteção. Então, o que é proteção? Você ter resistência, todo dano reduzido pela metade. Ter vulnerabilidade, todo dano é dobrado, ok? Então, a criatura que é vulnerável a fogo e toma 5 de fogo, ela perde 10.
Mas se ela tem proteção contra o fogo, ela tem resistência, então se ela tomar 10 de fogo, vai reduzir para 5. Já o Everlasting Rest, que é tipo o descanso eterno, que está traduzido aqui, cadáveres enterrados na área não podem ser transformados em mortos-vivos. Então, imaginando que essa magia ela foi feita numa área ali, né? E ela só vai sair se alguém dissipar ela. Então, você pode fazer isso ali na igreja, ali no cemitério da igrejinha da cidade, para evitar que, sei lá, um necromante vá lá, ou alguém que esteja brincando com necromancia, vá lá e ressuscite, né? Transforme um morto, traga uma pessoa morta de volta à vida, entre aspas, né? Nós temos aqui o Extra Dimensional Interference, que é interferência extradimensional, onde as criaturas afetadas não podem se mover ou viajar usando teletransporte ou por meios extradimensionais ou interplanares. Então é para você proteger desse tipo de efeito, né, de transporte. O Fear, que é medo, as criaturas afetadas ficam amedrontadas enquanto estiverem na área. Legal, então ficar com medo é interessante. Amedrontada é uma condição, que eu vou falar todas essas condições num episódio futuro quando eu entrar na parte de condições, que é depois das magias. E amedrontado é bem ruim porque a criatura ela fica com desvantagem nos ataques, nos testes de habilidade, então o medo realmente até impede que a criatura, ela se aproxime da fonte do medo dela, entendeu? Claro, se ela estiver dentro de um círculo consagrado, não existe uma fonte de medo, né? Então ela, estando ali dentro, ela só fica com essas desvantagens. Só. Tá ferrado. O Silence, que é o penúltimo, que é o silêncio, nenhum som pode ser emitido dentro da área e nenhum som pode adentrá-la. Ou seja, qualquer magia que envolva componente verbal, que você tem que verbalizar para poder fazer a magia, já não dá certo. Fora que qualquer coisa que você queira comunicar com as pessoas, bater, fazer barulho, também não vai funcionar. E tongues, que são línguas, idiomas. As criaturas afetadas podem se comunicar com qualquer outra criatura na área, mesmo que elas não compartilhem um idioma em comum. Então é o tradutor universal do Star Trek funcionando naquela rodinha de conversa entre alienígenas. Tá aí. Bom, que magia longa, mas eu acho bem legal. Se você gostou, assim como eu, você tem que escolher a classe Clérigo para poder conjurar essa magia. Mais um, Mass Cure Wounds, que é curar ferimentos em massa. Essa magia no livro, na primeira impressão do livro, também veio com a escola errada. A escola de magia errada. Ela não é de conjuração, ela é de evocação. E isso tá na errata que a Wizards publicou, tá bom? Então é uma magia de 5º nível de evocação, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance de 60 pés, que são 18 metros, componentes verbal e somático e a duração instantânea. Então, uma onda de energia curativa emerge de um ponto à sua escolha, dentro do alcance. Escolha até 6 criaturas numa esfera de 9 metros de raio, que são 30 pés de raio, centrada nesse ponto. Quando fala escolha até 6 criaturas, você pode se incluir. Cada alvo recupera uma quantidade de pontos de vida igual a 3d8, mais o seu modificador de habilidade de conjuração. Então, se você estiver jogando com o clérigo, ele vai usar sabedoria, então é mais o modificador de sabedoria. A magia não afeta mortos-vivos ou constructos, ou seja, não vai curar ou danificar, enfim, nenhum desses 2 tipos de criatura. Em níveis superiores, quando você conjurar essa magia usando um espaço de magia de 6º nível superior, a cura aumenta em 1d8 para cada nível do espaço acima do 5º. Então tá aí, simples, direto, é igual a magia curar ferimentos, só que ela é feita em massa, basicamente isso. Gostou? Saiba que bardos, clérigos e druidas são as classes que você tem que escolher para poder fazer essa magia. Indo agora para a penúltima magia, ela tem o nome de Murada, ou Muralha, que é Wall of Force, que é muro ou muralha de força, ou energia. Eu acho mais legal falar força, da energia tipo invisível, né? Igual a energia dos mísseis mágicos. Então é uma magia de 5º nível de evocação, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é 120 pés, isso equivale a mais ou menos 36 metros, componentes verbal, somático e material o material é um pouco de pó feito de uma gema transparente esmagada. Então tá bom. Essa gema pode ser uma pedrinha, né? Algum tipo de, sei lá, quartzo, por exemplo, né? Duração da magia, concentração até 10 minutos. Uau, pode manter esse muro aí, essa muralha, por 10 minutos
ativo. Vamos ver. Uma muralha invisível de energia aparece do nada num ponto, a sua escolha, dentro do alcance. Essa muralha aparece em qualquer orientação que você escolher, como uma barreira horizontal ou vertical ou em uma angulação. Ela pode estar flutuando no ar ou apoiada em uma superfície sólida. Você pode moldá-la em uma cúpula hemisférica ou uma esfera com um raio de até 10 painéis de 3 metros, que são 10 pés, por 3 metros mais 10 pés. Cada painel deve ser contíguo com outro painel, encostadinho ali. Em qualquer formato, a muralha terá 1/4 de polegada de espessura, que dá mais ou menos meio centímetro para arredondar. Ela permanece pela duração da magia. E se a muralha, por acaso, acabar cortando o espaço de uma criatura quando ela surgir, a criatura será empurrada para um dos lados da muralha. Aí você escolhe, né? Para dentro ou para fora. Nada pode passar fisicamente através da muralha. Ela é imune a todos os danos e não pode ser dissipada por dissipar magia. Uau! A magia desintegrar destrói a muralha instantaneamente, no entanto. Então não tem como dissipar essa muralha, tem apenas como desintegrá-la. A muralha também se estende ao plano etéreo, bloqueando a viagem etérea através dela. Que show! Muito massa! Não causa dano, mas ela vai proteger. Muito bom, hein? Caraca! Bom, se você gostou dessa magia protetiva, saiba que o Mago é a classe que você tem que escolher. E a última magia do dia é mais uma muralha, se chama Wall of Stone, que é a muralha de pedra. Uma magia de 5º nível de evocação, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é 120 pés, componentes verbal, somático e material, e o material é um pequeno bloco de granito. Duração, concentração até 10 minutos, igual a outra muralha de força. Então, a descrição. Uma muralha não mágica de rocha sólida surge do nada num ponto, a sua escolha dentro do alcance. A muralha tem 6 polegadas, que são os 15 centímetros de espessura, e é composta por 10 painéis de 3 metros, que são 10 pés, por 3 metros, outros 10 pés. Então você vai, dobrando e moldando ela no formato que você quiser. Cada painel deve ser contíguo com pelo menos outro painel. Alternativamente, você pode criar painéis de 3 metros, 10 pés, por 6 metros, 20 pés, com apenas 3 polegadas, que são 7,5 centímetros, ou seja, metade da espessura. Então você, afina a muralha para deixar ela mais comprida ou mais alta, tá distribuindo o material. Se a muralha surgir e tiver ali uma criatura no meio desse espaço, quando ela erguer, a criatura também será empurrada para um dos lados da muralha e você escolhe qual lado você quer que a criatura vá. Se a criatura fosse ser rodeada por todos os lados da muralha, ou pela muralha e outra superfície sólida, a criatura pode realizar um teste de resistência de destreza. Se ela tiver sucesso, ela pode usar a sua reação para se mover até esse deslocamento, assim não ficando mais centrada na muralha. Ou seja, a regra aqui do jogo abre uma oportunidade para a criatura usar a reação dela para tentar escapar de ser presa pela muralha. A muralha pode ter qualquer formato que você desejar, no entanto, ela não pode ocupar o mesmo espaço de uma criatura ou objeto. A muralha não precisa ser vertical ou se apoiar em qualquer fundação estável. Ela deve, no entanto, se fundir e estar solidamente suportada por rocha existente. Então, você pode usar essa magia para criar uma ponte sobre um abismo ou criar uma rampa. Então ele coloca algumas restrições aqui para você não sair fazendo murinho de pedra em qualquer situação, em qualquer lugar. Se você criar um vão com mais de 6 metros, ou seja, 20 pés de comprimento, você deve reduzir o tamanho de cada painel à metade para criar suportes. Você pode moldar grosseiramente a parede para criar merlões, ameias e assim por diante, que são as estruturas da ponte. A muralha é um objeto feito de pedra que pode ser danificado, então partido. Cada painel tem uma CA, uma classe de armadura de 15 e 30 pontos de vida para cada 1 polegada, ou seja, 2,5 centímetros de espessura. Então, se você fez ela mais fina, ela vai ter menos pontos de vida. Reduzir os pontos de vida de um painel a 0 o destruirá e pode fazer painéis conectados desmoronarem a critério do mestre. Vai depender da forma que você fez essa muralha. Se ficou em pezinho assim, só cai aquele pedaço, mas se está formando uma ponte, desmorona tudo, né? Se você mantiver sua concentração nessa magia por toda a duração, a muralha se tornará permanentemente e não poderá ser dissipada. Do contrário, a muralha desaparece quando a magia acabar. Que legal! Então, se você manter essa magia por 10 minutos usando concentração, a magia, esse muro de pedra, não vai dissipar. Que show! Muito bom. Gostou? As classes que podem conjurar essa magia são druidas, feiticeiros e magos.
E assim eu encerro esse episódio. Espero que você tenha gostado. Envie as dúvidas para rafael47@rpgnext.com.br ou escreva no post desse episódio. Minha intenção é ir acumulando algumas perguntas e quando eu terminar de descrever essas magias de quinto nível, eu faço mais um podcast respondendo dúvidas. Aí eu entro nas magias de sexto, sétimo, oitavo e nono nível, e aí eu faço mais um cast tirando mais dúvidas e vou mantendo aí uma média de 10 a 12 episódios para poder responder para vocês dúvidas que vocês forem enviando. Vai depender também do volume de dúvida que vocês me enviarem e também depender do assunto que eu estiver lendo no livro, para não ficar quebrando um assunto no meio, tá bom? Não se esqueça de compartilhar, continue a discussão desse cast no post do episódio. Mais um agradecimento ao Gleico Vieira Pereira, o editor desse episódio. Então, se você está curtindo a edição, agradeça a ele. E não perca o próximo episódio, onde eu irei abordar 6 magias de nível 5 das escolas de ilusão e necromancia. Beleza? Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.